Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista. Aqui em Santa Catarina tá um frio danado, vocês não imaginam. A região sul do país tem seus privilégios, mas também tem seus ônus, né? Ônus e bônus. A gente tem seguido uma linha aqui no canal, né? Nesses últimos 8 vídeos, mais ou menos, uma linha de precedentes barra recursos. Mas precedentes e recursos, eles não são nada sem a gente conhecer aquilo que a gente chama de preclusão. Na verdade, todo o processo, como um todo, todo o processo, né, desde o início até o final, cumprimento de sentença, por exemplo, que é quando a decisão judicial é cumprida, executada, não faz sentido sem a gente ter o conhecimento da preclusão. A preclusão, conceitualmente falando, é a perda de uma faculdade processual. Portanto, né, quando você deixa de recorrer, né, quando você deixa de se manifestar, houve a preclusão daquela matéria, né, houve a preclusão da sua faculdade processual. Exemplo, né, você teve aí uma decisão, uma sentença, uma decisão interlocutória, o prazo para recurso é de 15 dias, seja apelação ou agravo de instrumento, enfim. O não recurso, né, a não apresentação de recurso, ela leva, né, a uma perda, a perda daquela faculdade processual, ou seja, de apresentar, de interpor, né, o recurso. Diferente do embargo de declaração, que são 5 dias. Tá? Então, conceito, preclusão é a perda de uma faculdade processual. Mas não existe só um tipo de preclusão. A preclusão, ela é diferenciada em 4 espécies. Eu vou começar pelas mais conhecidas e, por último, vou terminar, né, uma que foi, inclusive, motivo de estudo, motivo de, vamos dizer assim, conceituação por parte de um professor que tive na graduação, o professor Zomar Duarte. Primeira natureza, e a mais conhecida, é a preclusão temporal. A preclusão temporal, ela decorre da não apresentação do não cumprimento no prazo que deveria ser aquela manifestação. Então, por exemplo, você quer opor um embargo de declaração? O faça, mas tu tem 5 dias para isso. Passado esse tempo, você não poderá fazer o recurso de opor, né, o recurso de embargo de declaração, mesma coisa, recurso de agravamento e assim, emenda inicial e assim sucessivamente. Né? Lembrando que a emenda inicial, geralmente, prazo de 15 dias, mas pode, né, o juiz deferir, né, atribuir outro prazo que ele entende mais apropriado. Preclusão consumativa. A preclusão consumativa, ela impede, né? A preclusão, só para vocês entenderem, né? Ela é para impedir que o processo tenha uma vida, né, infinita, que não cumpra, né, com o princípio da celeridade e duração razoável do processo. Então, ela é como se fosse um freio. Avançou uma casa, bota um freio aqui. Avançou outra e vai sempre travando. A preclusão tem essa finalidade. Então, a preclusão temporal é a questão vinculada ao tempo, né? O nome já é sugestivo. A preclusão consumativa é impedir, né, que um ato já consumado se realize novamente. Então, não pode, por exemplo, a parte apresentar requerer que seja feito o saneamento do processo, sendo que esse saneamento ele já foi realizado. Então, a preclusão consumativa, ela impede justamente a realização, né, a repetição de um ato já consumado. Depois nós temos a preclusão lógica. A preclusão lógica nada mais é do que impedir que aquela parte, né, ela faça um procedimento que vai de encontro ao interesse dela. Então, por exemplo, o teu interesse é de fazer o quê? Fazer com que o ato ele seja mais rápido. Porém, você fica protelando de inúmeras formas, né, aquele recurso, aquela manifestação judicial. Né? Isso é, obviamente, um exemplo tosco, né? Mas a preclusão lógica está atrelada a um comportamento contraditório. Ou seja, a preclusão, ela dá o sinal, dá o comando de que você vai agir de acordo com os seus interesses. Ou seja, você não pode agir de forma contrária, né, àquilo que você está propondo. Então, não tem como tu criticar uma determinada pessoa fazendo exatamente aquilo que ela faz, por exemplo. Né? Isso é, inclusive, hipocrisia. E depois, por último, nós temos a preclusão elástica. A preclusão elástica, a primeira vez que eu tive contato foi na graduação por conta, né, de um professor meu, professor Zomar Duarte. Esse professor, ele diz o seguinte: a preclusão elástica nada mais é do que elastecer o momento de apresentação de determinada manifestação. Ou seja, ao invés de a pessoa ter a sua faculdade processual perdida, né, nesse ponto do processo, essa faculdade processual poderá, né, ser exercida numa outra oportunidade, tal como é a decisão interlocutória, que não é recorrível, né, por meio de um recurso de agravamento. Ou seja, aquela decisão interlocutória que ela não é acobertada, né, pela rol do artigo 1015, podendo ser rediscutida em preliminar,
de apelação. Como assim, né? Então, a gente tem uma decisão interlocutória que não está cobertada pelo rol do artigo 1015, que entende-se ser taxativo. Essa decisão interlocutória, em tese, seria recorrível por um agravo de instrumento. Como não é aplicável o recurso de agravo de instrumento, né, essa discussão da matéria vai ser postergada para o recurso de apelação, mais precisamente em sua preliminar. Então, pode, né, no recurso de apelação, preliminarmente, ser discutida uma decisão interlocutória que não estava sendo acobertada. Ou seja, a preclusão elástica é a possibilidade de discussão de determinado ponto processual, né, o exercício de uma determinada faculdade processual em um outro ponto que não aquele que seria originalmente, né, o de discussão. Então, só recapitulando, temos 4 pontos de 4 espécies, né, de preclusão: temporal, consumativa, lógica e elástica. Cada uma delas tendo um exercício diferente, né, no direito brasileiro. Ok? A gente fica por aqui. E no próximo vídeo, né, nós dando fim a essa saga de precedentes, entendimentos, precedentes, julgamentos, etc., jurisprudência, a gente vai fazer a busca de uma jurisprudência na prática, tá bom? Caso tenha interesse, assista o próximo vídeo, que será justamente sobre essa questão. Tchau, tchau, a gente fica por aqui.